E aí, aluninhos, boa noite, boa noite. Hoje são 23 de março de 2025, domingo. É, eu tô gravando agora de novo porque eu não sei se segunda e terça-feira eu terei tempo, eu estarei descansado o suficiente para preparar e gravar mais uma aula, né? Então decidi já postar hoje. Por que que eu dividi em duas partes, né? A primeira vez que eu estou fazendo isso. Porque eu considero que a aula ideal é em torno de 15 minutos, né? Eu sei, eu já tive aula de mais de 20 minutos, mas eu considero a aula ideal em torno de 15 minutos. Acima disso, eu acho que a pessoa perde um pouco a concentração e tal. Então, quando eu comecei a fazer a aula 9, eu vi que ela estava ficando muito grande, eu achei melhor diminuir, dividir em duas, né? Então vamos lá, essa aqui é a segunda parte, relés e solenoides, né? Vamos agora continuar falando. Não deve ter a terceira eu já vou falar do caso específico das Taito, já vou mostrar como é que é feito o acionamento das solenoides, então já vai ser um outro assunto, não existirá uma terceira parte, vai ter um outro assunto continuando o nosso curso, né? Como vimos na aula passada, né? Um solenoide ele pede alguns componentes, né? Nós precisamos ter uma bobina, né? Onde circulará uma corrente elétrica e teremos um campo magnético. Nós precisamos de uma carcaça metálica, né? Que concentre o campo magnético e evite que o campo magnético se espalhe, gerando ruídos e também aumente a eficiência do sistema. Nós temos um núcleo, esse núcleo vai ser atraído quando a gente energizar a bobina, né? Nós temos uma mola que vai voltar à posição de retorno quando a energia da bobina foi interrompida, então ela volta para a posição inicial. Nós temos um link, que é uma peça normalmente de teflon, de nylon, assim que seja, uma peça de polímero, né? Que liga o núcleo ao mecanismo propriamente dito. E aqui nós temos um exemplo, que é o kicker, né? É o tal do mecanismo propriamente dito, né? Aqui nós inserimos dois elementos extras, que é o sensor da bola, que nada mais é que um pequeno arame, quando a bola passa, empurra esse arame para baixo, que movimenta a microchave, e essa microchave informa para o coração da máquina, né, para a CPU, que tem uma bola aqui. A máquina vai tomar as medidas necessárias, né, dá ponto, conta bônus, sei lá, depende das regras do jogo. No final, ela energiza a bobina, a bobina puxa o núcleo puxa o link aciona o mecanismo e empurra a bola para fora, né? Então isso nós podemos dizer que é um motor, porque nós estamos fazendo movimento, né? A palavra motor tem a mesma origem de movimento. E não deixa de ser uma conversão eletromecânica de energia, né? Nós estamos convertendo energia elétrica em energia mecânica. Ah, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção que alguns solenoides, no caso da Taito é assim, no caso da LTD não, mas no caso da Taito é assim. Eles têm uma tradição antiga de colocar uma numeração interessante aqui, ó. 30-1100. Se você for pegar uma outra bobina aqui, essa aqui é das antigas máquinas da Capcom, você vai ver 22-1100. O 1100 foi coincidência, tá? Pode ser qualquer número. O que que significa esse código? Antes de qualquer coisa, a Williams nem sempre usa esse procedimento, tá? Ela às vezes usa um código mesmo que tem que consultar alguma documentação para saber o que significa. Ela diz, por exemplo, FL 11753. A única informação que a gente pode tirar daqui, pode supor que é uma bobina de 50 volts, né? Então, quando aplicarmos 50 volts, ela vai estar em potência máxima, né? Então, mas esse número aqui não quer dizer nada. Esses dois números aqui, 22-1100, 30-1100, tem uma informação muito importante para a gente, que nós vamos ver agora, né? Essa informação, no caso, isso aqui é uma bobina compatível com antigas máquinas de pinball da Bally, né? Ela está querendo dizer o seguinte, que são 1.100 espiras usando fio do tipo 30 AWG. Ou seja,
a máquina, quando enrolou, ela foi programada para pegar um carretel de fio 30 WG e dar 1.100 voltas. Então tem 1.100 voltas nessa, 1.100 espiras, né? 1.100 espiras nessa bobina aqui. Do mesmo modo, essa aqui tem 1.100 espiras, ou seja, foi 1.100 voltas, é num fio do tipo 22 AWG. A bitola do fio, o tamanho do fio, a dimensão do fio é padrão 22 AWG. Duas observações aqui que não tem nada a ver com a matéria nesse momento, mas é importante observar. A primeira é que o fio ele está com uma cor vermelhada, vinho, né? Uma cor bem forte. Essa cor não é do cobre, o cobre não tem essa cor é do verniz. Lembra que eu falei que esses fios não estão encurtos entre si? Que ao invés de usar uma capa de PVC, eles usam um verniz. Esse verniz ele é isolante. Então, apesar dos fios estarem enrolados juntos, não há contato elétrico, né? Tem um verniz isolante protegendo ele. Isso é um ponto. Na bala também você vê aqui, só que a foto está um pouquinho mais clara, dá a impressão que não tem verniz, mas certamente tem. Outra coisa que é importante observar é que tem um componente aqui, opa, desculpa, tem um componente aqui que é um diodo. Isso aí a gente vai dar na próxima aula, vai explicar na próxima aula qual a função desse diodo aqui, é uma função muito importante. Mas por hora saiba que isso aqui é um diodo que está em paralelo com a bobina, né? Mas que diabo é essa AWG? A AWG é uma norma inglesa, um padrão inglês, né, de classificação de fio, né? E ela é um pouco estranha, porque à medida que o número aumenta, o diâmetro diminui. Por exemplo, o fio 20 tem um diâmetro de 0,8128 milímetros. O fio 21, que é o fio seguinte, né, ele tem 0,7239 milímetros. Ou seja, cada vez que o número aumenta, ele é um fio mais fino, um fio de seção menor, né? Seção está relacionado com a área. Se você cortar o fio e olhar ele de frente, você vai ver uma área. Essa área é a seção. Então, isso aqui é dado em milímetros quadrados, isso aqui é dado em milímetros. Bom, por que que a numeração WG é assim? Porque isso aqui originalmente indicava quantas vezes o fio passava numa máquina de afinar o fio, uma trifiladora. Era uma máquina que diminuiu o tamanho do fio. Então, na 20ª vez que o fio foi passado por essa máquina, ele saiu com 0,8128. Aí você voltou com esse fio para dar mais uma passada na máquina. Aí ele voltou com 0,7239, ou seja, ele voltou um fio mais fino. Então, à medida que você vai passando na máquina, o número AWG vai aumentando, o diâmetro vai diminuindo, a seção vai diminuindo. Consequentemente, a resistividade do fio, né, isso aqui é ohms por quilômetro, vai aumentando. Então, por exemplo, um fio 30 tem 338 ohms, quase 300, 338 ohms por quilômetro, ok? Então, à medida que o fio vai ficando mais fino, ele vai aumentando a resistência, né? Vai diminuindo a capacidade de corrente, provavelmente. Isso aqui eu não lembro, acho que isso aqui eu não esqueci de colocar, mas eu acho que é a capacidade de corrente. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu consultar aqui o site. Eu já fechei o site. Fechei o site. Mas provavelmente é a corrente que a gente tá falando. Então, voltando aqui, são 1.100 espiras de fio 22 AWG, 1.100 espiras de fio 30 AWG. Essa designação AWG, ela está caindo em desuso. A tendência agora pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, a ABNT, é usar milímetro quadrado. Então, um fio de 1,5 milímetro quadrado, um fio de 0,75 milímetros quadrados, está se referindo à seção do fio, né? Um fio de 4 milímetros quadrados. Mas, de novo, essas máquinas são muito antigas, são máquinas de 40, 50 anos, projetos de 50 anos. E se até hoje a gente ainda usa um pouco a WG quando vai enrolar motor, por exemplo, né? O eletricista fala, quero um fio 30 WG e tal, um fio 30, ele fala só fio 30, né? Então, se até hoje é usado, imagina 40, 50 anos atrás, né? Então, temos que ser compreensivos, né? Bom, continuando aqui, nós vamos ver.
Essa bobina, que ela é um pouco esquisita, né? Ela tem, seguindo essa lógica, né? Está querendo dizer que tem 375 espiras de fio 21. Mas também ela está dizendo que tem 400 espiras de fio 28. Ué, ela tem 400 espiras de fio 28 AWG ou tem 375 espiras de fio 21 AWG? Resposta, ela tem os dois. Ou seja, ela é uma bobina formada por duas bobinas, na verdade, que estão em série. É uma bobina de 375 espiras de fio 21 mais 400 espiras de fio 28. Se você olhar aqui os terminais dela, você vai ver que tem o primeiro fio, ela vai, primeiro enrolamento, sai aqui. Aí tem um segundo fio aqui, que enrola de novo, e vai e sai nesse terceiro terminal aqui. Então ela está em série com. Mas o encontro das duas bobinas tem uma derivação aqui, né? E por que que ela é assim? Ah, relembrando, né? Nós precisamos de uma bobina, carcaça metálica, mola, núcleo, link e a parte que vai realizar o movimento mecânico, né? Só que tem uma característica interessante, existem basicamente dois tipos de força, tá? Força de campo e força de contato. A força de contato é a força que você está tendo contato. Por exemplo, você vai levar seu filho para passear na pracinha. Você bota ele, seu filho é pequeno, tem menos de um ano, você bota ele no carrinho e você empurra o carrinho em direção à pracinha. Você está tendo contato, sua mão está tendo contato com o carrinho, você empurra o carrinho. Então você está aplicando uma força de contato. Do mesmo modo, o seu carro, a roda gira, ela faz uma força de contato no asfalto e o carro entra em movimento. Então, é uma força de contato. Porém, existe também forças de campo. A força de campo, ela não precisa de contato. O campo, que é uma coisa que você não vê, né, está exercendo uma força. Por exemplo, a gravidade é uma força de contato. Você pode estar no espaço, mas você está sendo atraído pelo Sol, sendo atraído pela Terra. Você não está tendo contato com o Sol, mas você está sendo atraído pelo Sol. Você pode estar, um avião pode estar voando, mas ele está sofrendo a ação da gravidade, porque a ação da gravidade é uma força de campo. A força eletromagnética é uma força de campo também. Então, você não precisa estar tendo contato com a bobina não está empurrando o núcleo, não está puxando o núcleo com contato, ela está fazendo um campo, e esse campo atrai, o aço é atraído pelo esse campo, né, o ferro aqui do núcleo é atraído por esse campo e entra dentro da bobina. Mas as forças de campo, ela tem uma característica interessante. Ela diminui com a distância. Na verdade, diminui com o quadrado da distância. Ela diminui com a distância. Então, quanto mais longe você estiver, menor a força de campo está exercendo em você. Então, por exemplo, é, a Lua é atraída pela Terra, mas a força que a Terra atrai à Lua é muito maior que, por exemplo, Saturno, que é muito maior que a Terra. Por que que Saturno está muito longe? Saturno estando muito longe, o campo gravitacional de Saturno é menor que o campo gravitacional da Terra. Por que eu estou falando isso? Porque quando você está atuando o flipper, você precisa de muita energia para mandar a bola lá para cima do campo de jogo. Lembra? O campo de jogo é inclinado, então você tem que ter energia cinética, né, o movimento, energia na forma de movimento, que é energia cinética, e você está subindo uma rampa, então você está ganhando energia potencial. Então você tem que jogar para a bola, você tem que dar para a bola duas formas de energia: o movimento e energia potencial gravitacional, ou seja, a altura. Você está subindo, está colocando a bolinha numa altura mais elevada, que é a rampa do flipper. Então, quando você aperta o botão do flipper e joga a bolinha lá para cima, você precisa de muita energia, porque o êmbolo está longe e porque você precisa movimentar a bolinha. Quando você chega no final, presume que a bolinha já foi. E o núcleo está perto aqui, está bem perto da bobina. Então você não precisa de tanta energia. Então você precisa de mais energia quando for atirar a bolinha do que quando você for manter
o flipper acionado, né? Isso também é outra característica do flipper. Aqui você dá uma pancada na bola e esse mecanismo desliga. Não tem sentido você ficar com isso aqui acionado, né? Ele só dá uma pancada na bola e volta. Então você não gasta na prática muita energia, né? Você não fica muito tempo. Então nem chega a esquentar a fiação. Que é praticamente um pulso. No flipper não. No flipper você pode apertar o botão, deixar o botão apertado e está o flipper acionado. É uma situação diferente, né? Então por isso que existe essa união de duas bobinas em série, né? Quando você aciona o flipper pela primeira vez, você está usando somente essa parte aqui de alta potência, né? Como é que eu sei que é alta potência? Porque aqui, ó, vamos lá. Fio 23, 600 espiras. Fio 30, 2.600 espiras. Se aqui está usando fio mais grosso, fio de diâmetro maior, significa que a corrente é maior. Então, esse aqui é um rolamento principal, né? 23 AWG, 600 espiras. Quando você aperta o botão do freio para jogar a bolinha lá para cima, você usou essa bobina aqui. Usando essa bobina aqui, o êmbolo é atraído, ó, aqui o êmbolo aqui, ó, lembra que eu falei, tem que ter um núcleo, né? Tem uma mola, esse êmbolo atrai, puxa esse link, o êmbolo é puxado para o núcleo do flipper, ele puxa esse link e aciona esse mecanismo aqui. Do outro lado tem o flipper, né? Tem a madeira do play field, do outro lado tem o flipper. Ele gira esse mecanismo aqui, porque o símbolo do giro nessa seta verde circular, né? Então ele gira o flipper. Só que acontece o seguinte, quando ele chega no final do curso, quando o flipper está totalmente distendido, talvez um pouquinho antes, esse calço aqui aciona essa lâmina, opa, desculpa, aciona essa lâmina e abre esse circuito. Esse circuito só é aberto quando essa peça aqui encosta aqui. E ela só encosta aqui quando isso aqui está acionado. Quando ele abre esta lâmina aqui, essas duas bobinas, a 30, 2600 e a 23.600, entram em série. Nesse momento, por estar em série, a corrente cai, é uma corrente baixinha, não corre risco de danificar a bobina, e você pode ficar infinitamente com aquilo acionado, que não vai esquentar, não vai ter problema nenhum. Essa chave aqui, que indica o fim do curso de giro do mecanismo de flipper, é chamada chave EOS, chave de fim de curso, ok? E onde é que ela aparece aqui no esquema? Esse esquema vai ser da próxima aula. Isso aqui representa um flipper da Taito. Desconsidera por hora esses diodos aqui, esquece eles, né? É aquele diodo que eu mostrei na imagem, né? Nós temos uma tensão de 23 volts chegando aqui, você tem que mandar uma tensão negativa aqui para fechar o circuito elétrico. Então você tem a primeira bobina, que é a bobina de selo, né? A bobina que pode ficar eternamente ligada, né? E nós temos a segunda bobina, que é a bobina de potência, que está aqui embaixo, né? Quando quando o flipper está em repouso, essa chave aqui, ó, a chave de fim de curso, ela está fechada. Então a corrente não vai passar por essa primeira bobina, ela vai passar pelo melhor caminho, que é o caminho de menor resistência. Então ela vai passar por aqui, chega aqui, pega a esquerda, encontra essa chave que está fechada, passa por aqui, chega na bobina de potência e vai para o ponto negativo, que é o terra, e aciona o flipper. Beleza, então essa aqui é a bobina de potência. Chegou no fim do curso, lembra? Chave de fim de curso, chegou no fim do curso. Esse mecanismo aqui empurra essa lâmina, essa primeira lâmina, essa lâmina mais comprida, para baixo e interrompe a chave. Abre a chave. Então a chave aqui abre. Aí a corrente é forçada aí por onde? Segue para cá, passa pela primeira bobina, passa pela segunda bobina e chega no negativo. Ou seja, a corrente diminui, a potência diminui, mas a chave já tá, a flipper já está totalmente inserido, o êmbolo do flipper já está totalmente inserido dentro do campo magnético, você não precisa de tanta energia. E ele pode ficar indefinidamente nessa situação, né? As antigas LTDs, elas trabalham com um outro sistema, tá? Elas trabalham com uma bobina única, mas quando a chave de fim de curso abre, ela coloca um resistor em série. Isso aí a gente vai ver na próxima aula com um pouco mais de calma, tá? É uma solução também. Você consegue reduzir o custo de confeccionar a bobina da solenoide, porque você só vai ter um enrolamento, né? Aqui, por exemplo, você gasta fio 30 e gasta fio 23. No sistema antigo da LTD, você gasta só enrolamento.
Quando a chave abre, você insere um resistor em série. Só que é esteticamente meio feio, né? Mas funciona, tá? Funciona. Isso a gente vai ver na próxima aula, ok? Então tá, estamos combinados. Conto com vocês na próxima aula. Um abraço. Tchau.